Então nós vamos para mais uma questão. Acompanha aí na telinha. O metanol, utilizado como combustível, pode ser obtido pela interação entre monóxido de carbono e gás hidrogênio, H2. Então eu tenho aqui, ó, CO mais H2O, formando o metanol. Lembre-se, ó, temos aqui a presença do álcool, OH, por isso ol, e metano, met, significa só um carbono, por isso só tem C1. Na questão passada era etanol, et, então eu tinha 2 carbonos. Aí ele deu a reação. Monóxido de carbono, mais 2 moléculas de hidrogênio, formando a molécula do metanol, mais a energia liberada aqui não, cuidado. Quando esse sinal vem na própria reação, tá certo? Então nós vamos ter aqui o quê? Que esse calor foi liberado, significa a mesma coisa de botar essa reação, monóxido de carbono mais 2 moléculas de hidrogênio, formando o metanol, ΔH igual a menos 92. Então aqui ele vai liberar, vai? Não? Vai, tá? O sinal é positivo, a pessoa às vezes quer associar que a reação seria endotérmica. Só seria endotérmica se ele desse valor de ΔH. Se o ΔH fosse mais 92, então seria endotérmica. Mas quando ele coloca o próprio calor na reação e coloca positivo, o calor fazendo parte da reação, isso significa que a reação é exotérmica. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. A reação exotérmica, o exo já quer dizer para fora, exotérmica, libera calor. Ok? Para a reação ser exotérmica, a variação de entalpia, ou seja, o ΔH é negativo. Sempre o ΔH é negativo. Mas, professor, nessa reação aí estava mais 92. Agora, se ele não der o ΔH negativo, a outra forma de eu entender na equação que a reação é exotérmica é se ele botar o calor positivo, se ele botar aí mais 92. Ok? Então, cuidado. Se o ΔH é negativo, ela é exotérmica. Se o ΔH for positivo, ela é endotérmica. Agora, nessa questão, eu tenho aí o calor positivo, mas ela vai ser exo, porque ela veio dentro da equação. Quando ela vem dentro da equação com sinal positivo, ela é exotérmica. Não esqueça esse detalhe. E nós temos aí, ó, para aumentar o rendimento da formação de metanol, o procedimento adequado seria, olha, eu quero aumentar o rendimento do etanol. Então, o que é que eu vou fazer? Se a reação é isotérmica, eu posso aumentar a concentração de monóxido de carbono, porque aumentando a concentração de um lado, ela vai para o outro lado. Então, se eu aumentar a concentração de monóxido de carbono, eu vou ter mais metanol formado, como também se aumentar a concentração de hidrogênio, que nós aprendemos pelo princípio de Le Chatelier. A reação é reversível, 2 setas, tá certo? Se você adicionar de um lado, a reação vai para o outro, o equilíbrio desloca para o outro lado. Então vai formar aqui CH3OH. Agora, lembre-se que essa reação é isotérmica. Então, se a reação é isotérmica, nesse sentido, se ela é isotérmica, no sentido contrário, ela será endotérmica. Lembre-se disso, vestibulando. Se de um sentido ela é iso, no outro ela vai ser endo, ok? Então aqui eu teria o quê? Aumentando a temperatura, como a reação é isotérmica, ela iria no sentido contrário. Então se eu aumentar a temperatura, ela vai para o sentido contrário. Como a reação é exo, se eu diminuir a temperatura, ela vem no sentido de formação do metanol. Então, vestibulando, se eu quero aumentar o rendimento do metanol, eu vou ter que diminuir a temperatura, porque a reação é isotérmica. Esse mais aqui dá o ΔH menos 92, dizendo que é exo. Então, se ela é exo, diminuindo a temperatura, ela vem no sentido da exo. Então, se eu diminuir a temperatura, eu aumento a concentração, a formação do metanol, ou seja, eu aumento o rendimento da reação. Vestibulando, aumentar o rendimento da reação significa, olha para cá, para cá, para cá. Aumentar o rendimento da reação, vestibulando, significa o quê? Que vai formar mais o produto, que eu vou ter uma quantidade de massa, de número de mols maior formada, tá certo? Então isso é que significa aumentar o rendimento. Então se eu quero aumentar o rendimento, olha aí na telinha, como essa reação é exotérmica, tá certo? Então diminuindo a temperatura, ela vai no sentido da exotérmica. Observe que a letra C diz aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura do sistema, como essa reação é exo, o aumento de temperatura faz com que diminua o rendimento, ou seja, forme menos
metanol. Então a opção correta fica o quê? A letra B, aumentar a concentração de monóxido de carbono no sistema. Que se eu aumento a concentração de CO, lembre do princípio de Le Chatelier, a equação se desloca para o outro lado. Então, para o outro lado, vai formar mais metanol. Como ele diz, aumentar o rendimento da formação de metanol, então, correta a letra B. Aumenta a concentração de CO, vai fazer com que o reagente forme mais produto, ou seja, forme mais metanol. Agora, se na letra C tivesse, em vez de aumentar a temperatura, tivesse diminuir a temperatura, então estaria correto, que se eu diminuo a temperatura, ia no sentido da exotérmica, ia no sentido de formar o metanol. Mas aqui tem aumentar, então aumentar, se eu aumentar essa temperatura, essa reação volta para formar o reagente, porque ela acompanha o sentido da endotérmica, ok? Olha, pessoal, diminuir a pressão do sistema. Para cá, para cá, para cá. Quando eu aumento a pressão no sistema, numa reação reversível, ela se desloca para onde tem menor volume. Ou, em outras palavras, ela se desloca para a quantidade de número de mols menor, tá certo? Então, quando eu aumento a pressão aqui, o que é que vai acontecer nessa equação? Nessa equação, se eu aumento a pressão, ela vai para onde tem menor número de mols. Nós vamos já ver na telinha que eu tenho 1 mol de CO, de monóxido de carbono, e 2 mols de hidrogênio. 1 mais 2 formam-se no reagente, eu tenho na verdade 3 mols. E no produto eu só tenho 1 mol de metanol. Então, se eu tenho 3 mols no reagente e 1 no produto, se eu aumentar a pressão, vai para onde o equilíbrio se desloca, para onde tem menor número de mols, tá? Menor volume. Então, se eu aumento a pressão, vai para menor volume. Então, se eu aumentar a pressão, vai para o produto. Então, vai formar mais metanol, que é o que a questão quer. Como é que eu faço para formar mais metanol? Para melhorar o rendimento, significa melhorar a formação do produto. Então, eu aumento a pressão. Mas na letra D, ele diz, se eu diminuir a pressão sobre o sistema, aumenta o número de metanol. Não aumenta, ó. Eu só tenho aqui 1 mol, ó, 1. No reagente eu tenho 3 mols. Então, se eu aumentar a pressão, como no reagente tem 2 mols aqui e 1 aqui de monóxido de carbono, 1 mais 2 eu tenho 3. No produto eu só tenho 1 mol. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para menor número de mols, menor volume. Então, vem para cá, ó, tá certo? Então, aumentando a pressão, forma mais metanol. É o que eu quero. Ele pediu para aumentar o rendimento do metanol. Para aumentar o rendimento do metanol, eu vou aumentar a pressão, porque a pressão vem para menor volume, que seria aqui. Agora, o que foi que ele botou? Diminuir a pressão. Está errada. Não é diminuir a pressão. Na verdade, eu vou ter o quê? Que aumentar essa parte aí da pressão para deslocar para menor mols, ok? Então, resposta certa, vamos ter o quê? Vamos ter aumentar a concentração de monóxido de carbono no sistema, que aumentando de um lado, ela vai para o outro lado.